Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos falar sobre criptomoedas de maneira geral e principalmente o mercado das altcoins. O Bitcoin teve uma forte queda e está atualmente nos 25.200 dólares, caiu cerca de 5% na semana. Porém, galera, aquilo que eu falo para vocês, o mercado cripto de maneira geral caiu, né? Porque ele meio que anda junto. Porém, o Bitcoin caiu cerca de 5% nos últimos 7 dias. E foi uma das criptomoedas que menos foram afetadas aí pelas quedas, né, do mercado. Então, de maneira geral, as altcoins, elas perderam muito valor, né? Então, tem moedas aí, ó, quase 25% na semana. Teve a Polygon, que eu sempre falo no canal também, 25% na semana. Então, gente, é hora de repensar, né? Na verdade, sempre no mercado de queda, é bom vocês repensarem quais ativos vocês têm na carteira. Se vocês possuem mais altcoins do que Bitcoin na carteira, é bom fazer um estudo aí, porque o Bitcoin ele pode ter aí um menor potencial de valorização, né? Porém, a segurança na sua carteira é muito maior. Então, lembra do gerenciamento de risco que eu falei lá atrás em um dos vídeos? Mantenha sempre a maior parte dos seus ativos em ativos seguros. Os ativos com mais riscos tem que ser uma porcentagem menor da sua carteira. Para quem está com dúvida, eu fiz uma aula apenas de gerenciamento de risco. Eu posso deixar na descrição aqui para vocês. E entra muito isso que eu estou falando, né? Você ter um gerenciamento de risco sempre a maior parte da sua carteira tem que ser em ativos seguros. Se você está fazendo o inverso, você está se expondo a um risco desnecessário e colocando aí o seu capital no prejuízo. Bom, galera, as altcoins elas estão apanhando muito no mercado, então o Bitcoin praticamente ele nem foi uma queda, né, considerável comparado a todos esses montes de criptomoedas, né? E não só isso, galera, se a gente for analisar o gráfico, a gente percebe que o Bitcoin atualmente está no valor de 25.200 dólares, mas as outras criptomoedas, né, elas estão sem volume. Então, esse aqui é o gráfico do Bitcoin. Teve uma forte queda, mas você vê que teve uma valorização um pouco mais acentuada, que aqui foi um mercado de quase 80%. O Bitcoin, com essa queda, ainda é um dos melhores ativos do ano. Entendeu, gente? Se você juntar qualquer um, SP500, dólar, ouro, o Bitcoin esse ano está no melhor desempenho. Já as altcoins, galera, não se pode falar o mesmo. Então, praticamente as altcoins elas perderam aí toda a sua liquidez, né? E você, ó, por exemplo, essa daqui é a Link, olha como ela se desvalorizou, voltou quase ao valor inicial dela, né? É bizarro. Você também tem aqui a ADA, por exemplo. Olha a ADA, né? Tem muitos influencers aí que defendem, né? Falam que ganham dinheiro, mas no fundo esses caras eles têm muito Bitcoin e ficam incentivando vocês a comprar porcaria, tá, galera? Essa é a verdade, tá bom? Essas moedas, galera, a grande diferença, essa aqui é a Solana também, ó, a Solana, todas as altcoins, galera, voltaram para o valor de início. Quando você compara com o preço do Bitcoin, não tem igual, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ADA Bitcoin, ó, por exemplo, isso aqui é o preço da Cardano, né, da ADA, comparado ao Bitcoin. Olha isso, foi cerca de 80%, ou seja, se você tinha um Bitcoin aqui, você perdeu 80% da sua quantidade de Bitcoin se você fosse destrocar de volta para ADA. Então, tomem cuidado, tá bom, galera? Esses influencers aí que ficam falando esse tipo de coisa. As moedas mais fortes são Bitcoin, Ethereum e o resto tende a muito se valorizar muito. A grande diferença, galera, é que todas essas altcoins aqui do mercado, talvez elas nunca vão retornar para o seu valor. O Bitcoin já não é assim. Todas as vezes o Bitcoin foi batendo o seu histórico. Então, as altcoins nem todas fazem isso. Algumas vão ultrapassar, né? Por isso que eu falo aqui no canal, já recomendei algumas, como a Polygon, por exemplo, que eu acredito que um dia ela vai ultrapassar o seu valor de recorde, né, do mercado. Agora, tem moedas, para quem é mais antigo do mercado cripto, tem moedas que já foi top 5
como por exemplo essa daqui, ó, IOTA e USDC. Ninguém, ó, ninguém sabe, mas essa moeda aqui, ela já foi top 5 do mercado. E ela nunca mais retornou nem próximo do valor que ela já teve, né? Então olha aqui o tanto que ela chegou a valer, ó, 2 dólares e 67, hoje vale menos de 15 centavos. Então, galera, tomem cuidado, tá? O Bitcoin, ele é rei no mercado de cripto, ele é o centro do universo e todas as outras altcoins estão ao redor dele. E atualmente, como estamos aí em um mercado de baixa, tem coisas interessantes para a gente analisar. Então, queria mostrar para vocês algo muito legal. É a comparação do mercado de Bitcoin e altcoin. Então, galera, basicamente, quando as altcoins estão mais fortes, né, que o Bitcoin, temos aí valorizações gigantescas no mercado. E isso dá uma oportunidade que, na verdade, é uma das melhores oportunidades do mercado cripto. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem analisar isso. É o ponto focal desse vídeo. É, bom, se vocês analisarem esse gráfico, galera, que depois eu deixo também, né, no canal aí para vocês, isso daqui é o seguinte: quando esse gráfico está abaixo dessa linha azul, significa que é o ano do Bitcoin. Quando ele está acima, significa que é o ano das altcoins. Ou seja, que as altcoins estão valorizando mais do que o Bitcoin e aqui é o inverso. Atualmente, o Bitcoin está valorizando mais do que as altcoins. Então, vocês têm que usar isso aqui de parâmetro para saber em qual moeda investir. Se você está vendo que o Bitcoin está dando uma surra em todas as altcoins, faz sentido você comprar altcoin e não comprar Bitcoin? Claro que não, galera. Então vocês têm que se ligar nisso. Esse gráfico aqui é mensal. Então esse é o mesmo gráfico que o anterior, né? Só que é mensal. E aí eu aconselho você a olhar aqui. Agora, se você busca oportunidades na altcoin, nas altcoins, você tem que olhar esse gráfico. Por exemplo, estamos no momento, ó, BTC.D é a dominância do Bitcoin no mercado. Atualmente estamos em 49% do mercado é Bitcoin. Então, todo o capital de criptomoedas, que tem lá os seus 1 trilhão de dólares, 49% é Bitcoin. Praticamente metade do mercado é Bitcoin. E todas as outras milhões de criptomoedas compõem a outra metade. Então, olha como o Bitcoin ganhou força. E quando isso acontece, o preço das altcoins elas desvalorizam muito. Então, olhem esse gráfico aqui. Quando o Bitcoin começar a perder dominância no mercado, é uma boa hora de você começar a investir em altcoins, né? E normalmente faz muitos anos, né? Ó, desde 2021 que a gente não ultrapassa essa linha dos 49%. Então, acredito que chegamos aí num topo e que agora as altcoins irão se valorizar perante o Bitcoin. Então é aí que entra o nosso gráfico que eu falei para vocês. No momento, o Bitcoin está como rei, né? Agora, claro que você não pode esperar, se você quer investir em altcoins, você não pode esperar esse gráfico chegar aqui em cima, por exemplo. Você já perdeu o trem. Então, princípios básicos de investimento. Compra na baixa, vende na alta, né, galera? Claro que não sabemos onde é a baixa nem a alta, porém esse gráfico te ajuda a ter um parâmetro. Então, a hora de você investir nas altcoins é justamente quando o Bitcoin está aqui embaixo, que é o mês do Bitcoin realmente, porque aí você está mostrando que é uma inversão, né? E por que que isso é vantajoso, galera? Será que dá para ganhar dinheiro fazendo isso? Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Eu vou começar aqui, por exemplo, com bom, Matic barra Bitcoin, Polygon barra Bitcoin. Então, ou seja, é aqui, quando esse gráfico sobe, significa que a Polygon ela se valorizou mais do que o Bitcoin. Então, por exemplo, quem comprou Polygon aqui, se eu tinha um Bitcoin e comprei Polygon com Bitcoin, ou seja, eu tinha Bitcoin, troquei por Polygon. Se eu tivesse vendido nessa região aqui, eu teria uma valorização aí de 200%.
Vocês entenderam, galera? Então eu teria aí o triplo de Bitcoin. Meu um Bitcoin viraria 3. Isso daqui serve para vocês aumentarem a quantidade de Bitcoin que vocês possuem. Então, ao meu ver, galera, as altcoins só têm essa finalidade para mim: aumentar a sua quantidade de Bitcoins. É só isso. E essa estratégia é uma das melhores do mercado, por quê? Quando você identifica isso, você aumenta drasticamente a quantidade de Bitcoins. É melhor do que ganhar em dólar ou qualquer outra moeda estatal. Pensa você aumentar a sua quantidade de Bitcoin, entendeu? Então, é, agora, ó, se vocês conseguem observar, estamos aí em uma tendência, né? E um suportezinho aqui embaixo nessa região. Então você percebe que aqui é uma boa região para você comprar Polygon e trocar por Bitcoin. Essa região agora, né? Que caso a tendência do preço é fazer o quê? Você ter uma valorização de volta aqui para essa região. E aí te garantiria cerca de, ó, quase 100%. Se a Polygon voltar a valer o que valia antes, você vai aumentar a quantidade de bitcoins de uma maneira exponencial. Então essa estratégia é muito interessante. Você consegue ver isso em qualquer criptomoeda, tá? Então você pega, por exemplo, ó, ADA Bitcoin. Eu não arriscaria em ADA, né? Eu arriscaria na Polygon, tá, galera? Ou na BNB também, que eu gosto de falar muito para vocês. A BNB tem uma tendência também a se valorizar muito perante o Bitcoin. Já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Esse canal aqui pegou uma vez uma valorização altíssima com o BNB, né? Então, olha que interessante, estamos fazendo um suporte. Se o BNB voltar a valorizar, teremos aí, ó, uma boa oportunidade de ganho. Porém, galera, vocês têm que acertar o time e esses gráficos que eu estou apresentando para vocês ajuda vocês a conseguirem isso. Então, avaliem. Essa região agora é hora de vocês comprarem altcoins, né, e esperarem ter um mercado de alta, pensando no longo prazo para depois trocar por Bitcoin e simplesmente dobrarem a quantidade de Bitcoins ou até mesmo, quem sabe, triplicar, tá? Agora, falando um pouquinho de economia, que também compõe aí o mercado de altcoins e criptomoedas, galera. Infelizmente, eu sei que o mundo cripto é separado do mercado financeiro atual, só que as taxas de juros do mundo, né, influenciam no mercado de renda variável, gente. Vocês têm que levar isso em consideração. Os bancos centrais aí com taxa de juros alta influenciam o que? Os investidores a tirarem dinheiro de risco e colocarem dinheiro em títulos, em renda fixa. Logo, a liquidez de dinheiro no mercado de risco diminui. E o Bitcoin e as criptomoedas estão inclusas nisso. E aí vem boa notícia, né? O Banco Central americano decidiu estabilizar as taxas de juros, ou seja, eles não irão subir mais. Estamos por volta de 5,25% ao ano, né? Parou de subir porque o Fed, né, o Federal Reserve, ele teve 7 aumentos consecutivos, né? E isso é ruim para o mercado porque isso retira o dinheiro do mercado, né? É, e aí a projeção para os próximos anos é que diminuam. Então até 2025 as taxas vão cair por volta de 3,4%. E o mercado de criptomoeda se beneficia com isso e eu posso provar, tá? Então, para quem segue o canal, você vai ter aí esse gráfico exclusivo, porque ninguém tem. Se você entrar em qualquer é, site aí de economia do mundo todo, você não vai ter. Esse gráfico aqui é exclusivo dos investidores anarquistas e eu vou mostrar para vocês como é interessante e como a economia influencia, né, no mercado de renda variável. Essa linha preta, galera, é o gráfico do Bitcoin, o preço do Bitcoin, na verdade, né? E essas colunas azuis ao fundo são as taxas de juros do Fed, do Federal Reserve, né, americano. Então você percebe que quando as taxas começam a subir, você percebe que vai fazer uma escada as taxas, ó. E o Bitcoin acontece o quê? Ele cai. Ou seja, quando ele chega num auge, o preço do Bitcoin também cai. E quando as taxas caíram para suas mínimas dos últimos anos, ó, então aqui tem um histórico desde a criação do Bitcoin praticamente, ó, desde 2017. Quando as taxas de juros ficam menos aqui de 1%,
que é menos de 0,5%, 0,25%, galera. Olha para onde o preço do Bitcoin vai. Então, a verdade, gente, é por isso que o preço do Bitcoin se valorizou dessa forma, porque tinha tanto dinheiro no mercado que uma parte desse dinheiro foi para as criptomoedas. Olha que interessante. E quando as taxas de juros começam a subir novamente, o preço do Bitcoin começa a cair. Olha só como é incrível, galera. Então, temos aqui ó, as setas vermelhas e verdes. Taxa de juros alta, mercado de criptomoeda para baixo. Taxa de juros caindo, Bitcoin subindo. Taxa de juros subindo, Bitcoin caindo. E como mostra, como eu mostrei anteriormente, né, que as taxas vão ser estabilizadas, temos aí um impacto no mercado. Então, por exemplo, o preço do Bitcoin nessa região aqui, ó, ela para de cair quando as taxas elas ficam estabilizadas. Percebe que aqui chegou num teto, que era por volta dos 2,5%? As taxas de juros chegam em um teto, o Bitcoin para de cair. Quando elas começam quando a taxa de juros começa a diminuir, o Bitcoin começa a se valorizar. E aqui vamos ter mais ou menos esse efeito que tivemos aqui atrás. Teremos essa estabilização aqui, né? Teremos essa estabilização e aí, conforme iremos caindo, o preço também irá subir, tá, galera? Então, se antecipem aí no mercado, né? Se antecipem, vão fazendo suas compras parciais com a estratégia do DCA que eu sempre indico para vocês, que é a maneira mais segura desse mercado. Eu já provei isso também. Posso deixar o link na descrição para vocês. Beleza, galera? Se torne um anarquista, conquiste a liberdade financeira de vocês. Esse aqui é o propósito do canal. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, podem comentar que depois eu respondo. Entrem no nosso grupo do Telegram, que é de graça, e eu respondo lá também, eu converso, mando análises e gráficos de graça para vocês e também planilhas de graça, tá? Um abraço, galera. Tamo junto.